Sejam todos muito bem-vindos a Switch Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional no mercado americano em especial. Opero em outros mercados, mas o mercado americano é o que tem foco aqui no nosso canal. E hoje nós temos um vídeo muito bacana para a gente poder falar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos, os fatores e os pontos que vão mover a economia, principalmente a economia americana, que a gente vai tratar aqui. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal. Se você não ativou o sininho, ativa lá o sininho, dá o like, que isso ajuda o nosso canal de forma bem educacional a chegar para todo mundo. E fique à vontade também para sugestões, tá aí um apoio para que a gente possa evoluir cada vez mais nas nossas atividades no nosso canal. Vou falar um pouquinho sobre as eleições e entender o perfil de cada um e o que pode acontecer com o mercado hoje, do dia 5 até aí ao final de semana. Mas antes de falar do candidato, vamos entender um pouquinho a eleição americana. Hoje, dia 5, ocorre a eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, os cidadãos eles vão escolher não só o presidente, mas também outros políticos, governadores, cargos federais, estaduais, e assim por diante. O voto até hoje, o voto até esse momento, ele podia ocorrer a população fazendo até pelo correio, certo? Em especial, para esse período agora, a população ela não escolhe o candidato, ela escolhe o representante, que é chamado de delegado, certo? Cada estado tem um número de colégio eleitoral. Hoje, o total de colégios eleitorais nos Estados Unidos são de 538 colégios. Então, a população vai lá e vota naquele representante, certo? Acaba sendo pela maioria. Então, esses representantes são muito importantes para a eleição, certo? Uma outra coisa, um outro ponto importante é o resultado. Ele vem agora para esse período, né? Onde eles vão analisando cada um dessas apurações desses delegados pelo seu estado, certo? A posse, ela está prevista, como sempre, no dia 20 de janeiro de 2025. Então, entendendo um pouquinho melhor como que forma esse colégio eleitoral, por isso que se fala tanto na TV, colégio eleitoral, porque escolha lá naquele colégio, aquele colégio que define, tem um colégio que é mais de direita, um colégio que é mais de esquerda, tem um colégio que é o colégio que é assim, muito direcionado, metade direita e metade esquerda. Muito direcionado não, né? Existe um equilíbrio ali entre direita e esquerda, e tem aqueles colégios que não, é só muito direita e muito esquerda. E esses colégios que ainda têm essa indefinição são os colégios que a maioria dos candidatos acabam apostando muito. E uma coisa que eu acho muito, muito importante a gente ressaltar é o seguinte: escolher o representante, os Estados Unidos escolhendo o presidente, não significa que exista a sua totalidade de sucesso. Por quê? Porque mais do que escolher o presidente, também é necessário que ele consiga o apoio no Congresso, né, e no Senado. Então, isso é muito importante. Dependendo de como for a escolha, o presidente ele pode ter facilidade ou dificuldades, porque ele precisa do Congresso para que ele possa apoiar todas as suas decisões futuras nesse mandato aí dos Estados Unidos. Agora, indo para o perfil deles, que é o mais importante para o nosso entendimento e para o nosso mercado de futuros. No caso, eu atuo muito com o mercado Nasdaq, futuro, S&P, ouro e petróleo. Então, o que pode ter no perfil de cada um desses aí? Bom, tanto o Donald Trump quanto a Kamala, cada um tem um perfil completamente separado, certo? Um é democrata, o outro um é democrata, o outro é republicano. O Trump ele é republicano e usa gravata vermelha. Então aqui no Brasil é diferente, né? O vermelho é mais direcionado ao perfil da esquerda, né? E no caso a democrata Kamala usa lá o azul, por isso que destaca tanto o azul. E ela tem uma linha muito mais social, né? Então são bem diferentes, são bem opostos esse perfil deles, e assim vive os Estados Unidos. Mas o que a gente pode destacar? Vamos começar pela Kamala. Eu fiz algumas anotações aqui, eu estou seguindo até para que isso possa me ajudar ainda mais nesse raciocínio, para que eu possa contribuir com vocês o perfil de cada um.
A Kamala ela veio aí como vice-presidente do Biden, e no governo do Biden eles tiveram uma preocupação muito mais sobre uma questão de favorecimento à classe média e à classe mais desfavorecida nos Estados Unidos, e visando muito uma regulamentação mais rígida às empresas, certo? Principalmente no que diz respeito ao foco na sustentabilidade. É um governo que tem muito essa linha ambiental, de responsabilidade ambiental. E no governo, e aí a gente acredita que pode seguir muito a linha da Kamala e entrando muito na questão econômica, ela tem ela faz uma linha contrária aos cortes, né? Então ela impõe mais a questão de imposto para as corporações. Então ela traz um tributo um pouco mais agressivo aos ricos, às corporações, às empresas. Que, diga-se de passagem, é quem coloca o trabalhador para trabalhar, né? Para ter aí a sua renda e a sua vida fluindo, né? Mas ela impõe um impacto maior sobre isso aí. Ela também entra com uma regulação muito grande na questão ambiental e também trabalhista, certo? Então ela tenta combater a questão climática, ela diminui aí a emissão de carbono, entre outras questões climáticas, mas também ela entra numa questão trabalhista muito forte, certo? Então o foco dela é muito direcionado a ir em cima das empresas, né, dos Estados Unidos. Os estímulos sociais e infraestrutura é outro ponto também que existe uma intenção muito grande para essa linha da Kamala, que é fazer com que tenha estímulos principalmente numa questão de infraestrutura e social, sempre visando o trabalhador, visando as pessoas mais desfavorecidas, colocar ela no mercado de trabalho, dar possibilidade para que ela possa caminhar de forma um novo caminhar, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe como que funciona essa questão social desta linha. E mais um detalhe importante é uma questão de incentivo à tecnologia e inovação. Isso é um governo que olhou bastante no Biden, e eu acredito que a Kamala pode seguir também essa questão do IA e de energia limpa. Alguns impactos que eu percebo relacionado à Kamala é a questão de mais regulação, certo? Setores de finanças, de energia, ela fala muito, eles falaram muito e mexeram muito sobre a questão de energia, então ela bate muito sobre a questão de energia limpa, sustentável, então ela vai verificar muito essa questão de regulação. E uma tributação mais alta para os ricos, uma tributação mais alta para as corporações, como já falei, são os impactos no mercado financeiro com a entrada da Kamala como presidente, caso ela seja eleita. Já falando aí do Trump, um perfil completamente diferente, né? Um perfil completamente não vou falar nada, mas não muito social, certo? O Trump ele tem um foco, né, de uma política de crescimento econômico, de um mercado mais agressivo. Ele é um cara que vem do capitalismo, ele é um cara mais firme, mais agressivo, né? E tem alguns pontos que a gente já percebe que pode acontecer. E no caso dele, no caso da Kamala entrando como presidente, eu entendo que o mercado pode reagir entre neutro para queda, certo? Porque a gente sabe que o foco dela econômico é um pouco diferente. Já para o Trump, ele ganhando as eleições, eu acredito que o mercado pode entrar para a alta. Tanto é que a gente menciona muito sobre a questão do Trump Trader, né? Que é o cara que vai fazer com que tenha muita volatilidade. E é realmente isso que a gente espera que aconteça durante essa semana com a questão do Trump. Mas olhando um pouquinho o perfil dele, como que é o perfil do Trump? O Trump já olha ao contrário. Enquanto a Câmara pensa no aumento dos impostos, ele pensa na redução dos impostos para as corporações, certo? Para os ricos, né? Mas principalmente por uma questão das empresas, para que gere uma alta de mercado nas ações, beneficiando as empresas e os investidores. Outra coisa, enquanto ela pensa muito em regulamentação, ele pensa muito em desregulamentar. Então ele quer fazer com que tudo seja muito mais direto, muito mais simples, principalmente na questão de energia. Ele não pensa muito nessa questão da regulamentação da energia limpa, ambiental, nada disso. Ele quer que o negócio flua mais rápido por uma questão econômica mesmo.
Um outro ponto que é muito importante é perceber a China, né? Hoje nós estamos tendo aí uma questão de conflito regionalizados entre Israel e Irã, China com apoio aí da Coreia do Norte relacionado à Ucrânia, e tudo isso tem lógica, tá? Tudo isso tem um porquê que acontece dessa forma, e caso você não conheça aí o trabalho do professor Roque, é um mestre em geopolítica, eu indico, é muito bom acompanhar o trabalho dele. E novamente, você que está aí assistindo até agora, eu tenho certeza que pode estar gostando do conteúdo, então curte aí nosso conteúdo, e se não se inscreveu, se inscreva para que outras pessoas possam também participar desse conteúdo e interagir conosco. Mas voltando aqui ao perfil do Trump na questão de guerra comercial com a China. Uma das coisas que ele já anunciou é fazer com que quebre esse estímulo, certo? De incentivo com a China, ao contrário, taxando mais ainda a importação dos produtos chineses. Nós sabemos que a China é a grande fábrica do mundo. Hoje, praticamente todos os produtos que a gente consome, eletrônico ou não, tem um ponto da China na fabricação, ou na sua totalidade, ou no componente, tem ali um ponto da China, certo? Então a gente sabe que a China, ela fabrica muita coisa e comercializa muita coisa. Os Estados Unidos é um grande comprador dos produtos, a zona do euro, e o Brasil é um grande exportador de commodities para a China para que ela possa produzir. Mas essa guerra comercial é uma das coisas que o Trump já mencionou, que olha, vamos cortar, vou taxar de forma agressiva para a gente cortar essa comercialização dos produtos da China, principalmente pelo que eu estou percebendo na questão dos automóveis também, né? E os estímulos na economia. O Trump tem por ele vir desse lado empresarial, esse estímulo econômico dele é muito agressivo, é muito forte. Tanto é que na pandemia o Trump assinou pacotes de estímulo que apoiava muito as empresas e o consumo, certo? Aí qual o impacto que pode dar isso relacionado ao Trump? Se o Trump entrar como presidente, ele pode ter um aumento de volatilidade. No caso do S&P e Nasdaq, a volatilidade vai ser agressiva, vai ser muito bom operar, muito bacana operar. Então você que gosta, não perca essa oportunidade. O potencial dele gerar novos cortes de imposto, esse pode ser um impacto, né? E maior exportação, maior exposição de risco no mercado internacional. Então, lógico, até por uma questão da tensão que existe com a China. Pessoal, mas tem um detalhe importante que é de ambos. E isso eu mencionei em outra situação e vou mencionar agora. Ambos têm um perfil muito grande de gasto. E os Estados Unidos vem com uma dívida fiscal altíssima, que superou agora $1 trilhão. Então isso é um problema muito sério economicamente, como que esse presidente vai tratar essa questão dos gastos fiscais. Para você ter uma ideia, você que é um brasileiro, é muito similar ao que está acontecendo no Brasil relacionado ao presidente Lula, certo? O Brasil está gastando muito e ele precisa entender aonde pode economizar para reduzir esse gasto excessivo, porque isso gera uma despesa futura. E no caso dos Estados Unidos, é a maior economia do mundo, então é óbvio que vai impactar diretamente no futuro com muitos países, apesar de ser o país mais rico. Por isso que você vê muitas das vezes o ouro subindo e a bolsa ali realizando. Nós tivemos na semana passada uma realização muito grande da bolsa. E aí o mercado tomando muito o ouro, porque o ouro é um ativo de proteção. Então você pode perceber que ele é inversamente proporcional ao mercado, né? Então, todas essas coisas nós temos no treinamento, fique à vontade se você tiver qualquer dúvida, eu vou tirar essas dúvidas, mas esse ponto do risco fiscal norte-americano é um ponto que ainda vai ser falado muito mais, você pode ter certeza sobre isso. Pessoal, espero ter contribuído. Nós estamos agora na semana da eleição, aproveite para que você possa fazer vários traders, várias operações com muito cuidado, espere o momento certo, não entre por antecipação, espere o momento certo para você operar e acredita no cenário. Porque é muito mais do que técnica, é você entender o cenário, tá certo? Um forte abraço para você, espero que tenha curtido. Se não curtiu, curte aí, repassa para os seus amigos e vamos que nós temos muito mais a oferecer nesse canal. Até mais, tchau, tchau!